Olá, quero compartilhar mais um momento do Desfrutando da Palavra de Deus. Estamos aí chegando no término de 2025, já estamos fazendo os planos para 2026 e é muito natural do ser humano que nós venhamos planejar algo. E pensando nisso, quando eu resolvi gravar esse vídeo antes do término, e eu pedi um direcionamento e Deus falava comigo sobre um tema. E o tema pelo qual o Senhor colocou meu coração é o primeiro amor. Quando nós falamos em primeiro amor, é natural que venha à nossa mente sobre relacionamento, sobre conquistas, seja de uma casa própria, de um carro zero. Mas o que eu quero falar desse primeiro amor é sobre o relacionamento com Deus. E quando falamos em primeiro amor, na vida espiritual, nós temos também por hábito achar que isso é somente para as pessoas que estão afastadas de Deus. E muitas das vezes, nós que estamos dentro da igreja, nós estamos tão habituados a cumprir agendas e não percebemos que não estamos vivendo o primeiro amor. E o exemplo disso que eu quero compartilhar, porque isso é muito natural, é muito automático em nós, que está no livro de Apocalipse, capítulo 2, do versículo 2 ao 4, que é justamente sobre a igreja de Éfeso, que diz assim: eu sei as tuas obras, e o teu trabalho, e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos, e o não são, e tu o achaste mentirosos, e o sofreste, e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Tenho, porém, olha só, no versículo 4 diz: tenho, porém, contra ti que deixaste o primeiro amor. Ou seja, era uma igreja que ali eles pregavam a palavra, eles tinham seus discernimentos, eles tinham envolvimento com a igreja, porém, o primeiro amor estava deixado de lado. E muitas das vezes isso acontece conosco também. Estamos tão envolvidos com atividades dentro da igreja que muitas das vezes não percebemos. Eu sempre digo, né, que quando vamos ao culto, nós não estamos indo por algo que seja pedir algo a nós. É natural, a gente pode pedir, não é que esteja errado. Mas quando nós estamos indo ao culto, o culto ele é para Deus, é adoração a Ele. Ou seja, eu vou ao culto para adorar a Deus. E a consequência da adoração, do envolvimento, da obediência da palavra faz com que nós tenhamos resultados, porque o bom Pai ele nos abençoa. Mas nós temos que entender que estar na igreja é cultuar a Deus, é adorar a Deus. O culto é para Ele e não para nós. Amém? E um outro exemplo que eu queria compartilhar é quando Jesus ele aparece pela terceira vez aos discípulos. E isso está lá no livro 2 João, capítulo 21, que vai do versículo do 15 ao 17, que é justamente quando Jesus ele foi ressuscitado. E diz assim no versículo 15: depois de terem comido, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama do que estes outros que me amam? E ele respondeu: sim, ó Senhor, sabe que eu amo. Jesus lhe disse: apacente os meus cordeiros. Jesus perguntou pela segunda vez: Simão, filho de João, você me ama? E ele respondeu: sim, ó Senhor, sabe que eu amo. Jesus lhe disse: pastorei as minhas ovelhas. E Jesus pergunta pela terceira vez: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou triste por Jesus ter perguntado pela terceira vez: você me ama? E ele respondeu: o Senhor sabe todas as coisas, sabe que eu amo. Jesus lhe disse: apacente as minhas ovelhas. É interessante que Jesus ele pergunta por 3 vezes, né? Na história de Pedro, nós sabemos que Jesus já havia dito a Pedro que ele o negaria, né? Por 3 vezes. E assim aconteceu. Só que aqui, Jesus pergunta 3 vezes a Pedro se Pedro
o amava verdadeiramente. Não que Jesus não soubesse da resposta. E é tão interessante que Jesus ele não chegou para Pedro e falou assim: olha, Pedro, eu estou te perguntando porque você me negou 3 vezes. Não, não era sobre isso. Aqui Jesus ele estava se referindo justamente, ele estava fazendo essa pergunta porque ele queria que Pedro houvesse dentro dele uma transformação, um arrependimento. Ou seja, para que ele pudesse ser transformado, para que ele pudesse verdadeiramente viver o propósito de Deus. Qual era o propósito sobre a vida de Pedro? Justamente que ele deixasse de ser um pescador de peixe e se tornasse um pescador de almas, que era justamente para pastorear as ovelhas. E assim se foi feito, né? Pedro teve o seu ministério. Então a gente precisa entender que tudo há um propósito. E Deus ele nos conhece no profundo, na intimidade. E viver uma vida de relacionamento, viver esse primeiro amor, ele não é um sentimento simples em nós. E sim, é o próprio amor de Deus dentro de nós. E como tem sido isso no nosso dia a dia? Como isso tem refletido nas demais pessoas? Porque esse primeiro amor, ele reflete nas pessoas. De que forma? Através das nossas atitudes, de como nos comportamos no trabalho, na nossa vida social, dentro da igreja, enfim, em qualquer ambiente. Então nós precisamos entender que nós precisamos amar a Deus acima de todas as coisas. Mas nós não podemos viver nesse automático. Nós não podemos entrar na igreja e apenas ir para a igreja para apenas assistir mais um culto. Não, nós temos que ir para a igreja para adorar a Deus, para ter um envolvimento na questão espiritual. Relacionamento com Deus é algo muito particular, é algo que a gente precisa se envolver dentro da palavra, na oração, buscando mais e mais de Deus. Muitas das vezes nós estamos ali, estamos pregando, estamos falando, estamos cantando, mas o primeiro amor ele está esquecido. E é isso que Deus está querendo dizer: olha, volte ao primeiro amor. Assim, quando nós chegamos a Cristo por alguma situação, e ali Deus operou um milagre, todos nós temos testemunhos. E ali você chegou e aquilo estava fervendo dentro de você, aquela vontade, aquela sede de buscar, e depois você vai deixando isso se esfriar sem que perceba. E então é importante que nós venhamos não viver no automático. Então todas as vezes que chegarmos à igreja, sempre que estivermos num ambiente para adorar a Deus, que de fato há uma entrega na totalidade, que nós venhamos dar o nosso melhor, que nós venhamos cantar um louvor não como uma música qualquer, mas como uma adoração, buscando a presença, clamando a presença de Deus sobre nós. Isso é muito importante. Então que esse ano de 2026, que nós venhamos resgatar isso, que nós não venhamos viver o automático, mas que nós venhamos viver buscando todos os dias o primeiro amor de Deus. E você pode ter certeza, quando nós adoramos ao Senhor, Ele como um bom Pai, Ele abençoa cada um de nós. E eu quero deixar uma pergunta para você, como Deus falou comigo. Filho, filha, você me ama? E que você venha refletir nisso. Como está o seu relacionamento com Deus? E que esse ano de 2026, que seja o seu primeiro objetivo, viver esse primeiro amor. E você pode ter certeza que se você se posicionar, você permanecer, grandes coisas o Senhor há de fazer na tua vida, na tua família. Grandes conquistas virão para a glória do nome de Deus. Porque a palavra de Deus é novidade todos os dias. E é isso que Deus tem a nos oferecer, novidade todos os dias. Bom Pai, Ele quer abençoar os seus filhos, mas muitas das vezes nós é que estamos distantes. Então precisamos estar nesse primeiro amor, permanecer na presença, para que possamos estar prontos para receber algo da parte de Deus. Amém? Quero orar com vocês. Feche os teus olhos nesse momento e fale com o Pai. Senhor, eu te peço nesse momento, Pai, que o Senhor venha colocar, Senhor, essa vontade, esse desejo, Senhor, que até para te amar, Senhor, nós precisamos renunciar àquilo que nos afasta.
Então eu te peço em nome de Jesus, Pai, que o Senhor venha abençoar, Senhor, onde esse vídeo chegar, cada pessoa que estiver ouvindo, Pai, que venha ser impactado pela presença do Teu Espírito Santo. Que seja, Senhor, um tempo de transformação, um tempo de avivamento, Pai, porque o avivamento ele é individual, porque nós devemos buscar mais e mais a Tua presença. E assim o Senhor se revela de uma forma extraordinária. Senhor, mas eu venho te pedir que seja um ano de 2026, um ano, Senhor, muito frutífero, Pai, aonde os Teus filhos, as Tuas filhas, Senhor, venham buscar mais e mais, Senhor, da Tua presença, que esse primeiro amor, Senhor, venha arder nos nossos corações, que seja, Senhor, a principal, Senhor, dentro dos nossos objetivos, Senhor, de querer crescer, Senhor, na profundidade, Senhor, no relacionamento contigo, ó Deus. Assim eu te peço em nome de Jesus, abençoa os lares, ó Pai. Que seja um ano, Senhor, pelo qual nós venhamos crescer na forma espiritual, Senhor, porque nas demais coisas o Senhor sempre está, Senhor, cuidando dos detalhes. Mas a parte que cabe a nós, ó Pai, é justamente buscar o Teu reino, buscar pela Tua justiça, Pai. Mas nós precisamos fazer a nossa parte. E a nossa parte é estar na Tua presença e permanecer e Te adorar. Então eu te peço em nome de Jesus, abençoa, Senhor, cada vida, Pai, para louvor e glória do Teu santo nome, que é no nome de Jesus. Eu quero desejar um feliz 2026, abençoado, repleto da presença de Deus. E que seja um ano onde você pode ter certeza que você vai colher aí os frutos para a glória do nome de Deus. Amém?